Turma, estou gravando a aula a partir de agora. Me manda, por favor, o nome de vocês lá no bate-papo, lá no chat, para valer como chamada. E eu preciso terminar de explicar para vocês sobre sobre o conteúdo dos sistemas produtivos e preciso falar com vocês sobre o nosso próximo desafio. Bom, acho que agora todo mundo já deve estar mandando, terminando de mandar. É o seguinte, turma, marquei com vocês, né, o nosso primeiro desafio, aliás, desculpa, o segundo desafio. Esse segundo desafio, ele será realizado na segunda-feira, dia 1º, né, já coloquei até lá no SAS. E vai cair o capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8, tá? Então, esses 3 capítulos vão cair nesse segundo desafio virtual, beleza? Então, aí marquem na sua agenda que no dia 1º nós teremos o nosso segundo desafio virtual, ok? Esse segundo desafio já valendo nota para o segundo bimestre. Aquele anterior foi nota do primeiro bimestre. Tudo bem? Certinho? Outra coisa, eu vou mandar para vocês hoje o link para vocês acessarem a sala de aula que eu tinha comentado com vocês. Eu criei já a sala virtual da turma e queria que vocês vissem, né, como que ficou a sala virtual de vocês. Deixa eu só interromper aqui essa conversão, porque acho que meu computador está ficando lerdo por causa dele. Estou compartilhando com vocês uma tela que vai mostrar a sala de vocês, a sala de aula virtual de vocês, tá? Essa sala de aula virtual, ela vai ter basicamente o local para vocês postarem as atividades. Na aula passada, eu tinha mostrado para vocês mais ou menos como que funcionava, só que mostrando a aparência de uma turma do 7º ano, né? Aqui vai ser a de vocês. Então, essa é a aparência. Sempre que vocês acessarem, vocês vão observar isso daqui, esse layout, tá? E eu já coloquei uma atividade para vocês fazerem, tá? Então, aqui eu coloquei um recado e coloquei uma atividade, tá? Que atividade que é essa que vocês vão fazer para mim? Isso para a nossa próxima aula, segunda-feira. Ah, não, eu coloquei para o dia 4, segunda-feira não. O mapa mental, tá? Esse mapa mental que vocês vão fazer para mim, depois eu coloco também lá no SAS Conecta, tá? Não se preocupa. É sobre a Revolução Verde, tá? Vou mandar também hoje um tutorial de como é que vocês vão fazer para acessar essa sala de aula de vocês. E lá nesse tutorial tem explicadinho como é que você faz para me enviar essa sua atividade, tá? Então, vocês vão ter até o dia 4, se não me engano, a próxima quinta-feira, para conseguir acessar essa página e enviar a sua atividade. Para quem faltou a última aula, não está entendendo o que eu estou falando. Na última aula, eu perguntei a vocês quem é que não tinha e-mail do Gmail. Do 9º ano, apenas um aluno não tinha, que era o João Gui, e ele falou para mim que criou um e-mail do Gmail. Por quê? Essa sala de aula só é disponível aquele aluno, aquela pessoa que tem o e-mail do Gmail, certo? E aí eu vou mandar para vocês o link e esse código aqui, ó, é como se fosse uma senha para que você consiga se matricular nessa turma. E é através dessa página que você vai me enviar as suas atividades, tá? Lá nesse tutorial eu expliquei certinho como é que você faz para enviar as atividades por aqui, tá? Então, para a próxima quinta-feira, eu já postei uma atividade e depois eu vou colocar outra atividade aqui. Coloquei como mapa mental, mas não vai ser mapa mental não, tá? Isso aqui é só para eu estruturar as atividades que vocês verem. E aqui, sempre nessa parte do mural, vai aparecer como se fosse uma agenda, né? Qual é a atividade ou as atividades para a próxima semana, tá? Então, a turma de vocês já está pronta. E aí, se algum aluno não tem um Gmail, vocês me procuram, por favor, certo? Que aí a gente vai pensar numa outra forma de
vocês me entregarem essas atividades, ok? Certo? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Na última aula também, eu comentei sobre as notas do desafio, né? Se alguém quiser saber a sua nota do desafio, me procura. Marcela, você conseguiu resolver o seu problema de acesso do Gmail ou ainda não? Marcela? Marcela? Bom, acho que ela não está assistindo a aula, tá? Bom, na aula passada eu expliquei para vocês uns sistemas produtivos, né? O que é um sistema produtivo? É basicamente uma técnica adotada para produzir alguma coisa, né? E aí eu comentei com vocês que no início dos anos Bia, 1900... Oi, eu mandei mensagem hoje cedo pro Marcos, que ontem eu tinha esquecido, mas ele ainda não me respondeu. cabeçuda. Quando ele responder, eu te falo. Beleza, tá? Obrigada, Sim, Marcelo. por nada. Então, eu comentei com vocês ontem que no início dos anos 1900, os Estados Unidos tiveram, né, alguns sistemas produtivos desenvolvidos. E aí eu expliquei para vocês dois deles, né? O Taylorismo e o Fordismo, tá? E aí eu comentei com vocês também que dessa forma a gente vai observar que esses sistemas produtivos, eles foram responsáveis em grande parte, basicamente pela grande produção de estoques que os Estados Unidos acabaram formando, né? Só que esses sistemas produtivos não foram os únicos que existiram. Alguns sistemas produtivos, eles surgiram porque aqueles não estavam mais sendo satisfatórios, né? Por quê? No final dos anos 1920, os Estados Unidos passaram por uma crise econômica, né? Essa crise é conhecida como a Grande Depressão ou a crise de 29, certo? Essa crise de 1929, ela basicamente fez com que os Estados Unidos não conseguissem mais produzir na mesma quantidade que produziam antes, eles não conseguiam mais desenvolver a produção industrial no mesmo fôlego que produzia até o início dos anos 1900. Então, aqueles dois sistemas de produção, o taylorista e o fordista, acabaram caindo em desuso, porque eles foram um dos responsáveis por levar os Estados Unidos a uma crise. E aí surge lá no Japão um outro sistema produtivo chamado toyotismo, tá? Como o próprio nome fala, toyotismo lembra Toyota, né? Então todo mundo já deve ter ouvido falar da Toyota, por exemplo, tá? Então o toyotismo é um sistema produtivo também chamado de um modo de produção flexível. Vamos entender o porquê que esse sistema produtivo recebeu esse nome. Bem, o Japão, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele foi extremamente destruído, né, pelos ataques dos Estados Unidos e estava começando a se reconstruir lá por volta dos anos 60, tá? Muito embora ele já tivesse recebido ajuda técnica, tecnológica, até mesmo financeira dos Estados Unidos, o Japão no imediato pós Segunda Guerra Mundial, ele ainda não estava se configurando como uma potência que é hoje. E aí, se os Estados Unidos tinham adotado um sistema de produção em massa para dar conta de crescer economicamente no início do século XX, a gente percebe que o Japão não tinha essa possibilidade, porque ele estava em crise, né? E aí, quando a gente observa o pós-Segunda Guerra Mundial, as atividades produtivas dentro do Japão, elas estavam acontecendo de maneira muito racional, tudo era planejado. E aí, dentro das fábricas da Toyota, também mais uma montadora de automóveis, foi que surgiu um novo sistema de produção industrial, tá? Esse cara aí da foto, Taishi Ono, ele era um engenheiro da Toyota, né? E aí ele conseguiu trazer para as fábricas da Toyota uma nova forma de pensar e uma nova forma de produzir, tá? E o que ele acabou, né, criando dentro da sua área de trabalho, dentro do seu sistema de produção? Ele começou com o seguinte lema: just in time, ou seja, tempo é dinheiro. Então a gente não pode perder tempo, nós temos que pensar que na nossa produção eu tenho que utilizar da melhor forma possível cada segundo do meu tempo.
tá? Só que, quando eu estou pensando nisso, eu não quero fazer com que o operário, com que o funcionário trabalhe cada segundo da sua jornada de trabalho sem dar um segundo de brecha para que ele possa descansar, né? Just in time significa basicamente eu pensar... Copia, tem que mandar o nome no chat? Tem que mandar o nome do chat e alguém me perguntou se precisava copiar os slides. Não precisa, tá bom? Isso tudo tem na apostila. Então, né, dentro das fábricas da Toyota, o tempo ele foi pensado de como que ele seria melhor aproveitado, sem ter essa superexploração do funcionário, de pensar que ele tem que trabalhar o mais rápido possível para que ele produza mais em menos tempo. Não é isso, né? Então, dentro das fábricas da Toyota, começou a se flexibilizar a produção. O que é isso? Bom, o pessoal está comprando muito, então eu vou produzir muito. A população parou de consumir, então eu vou parar de produzir. Então eu vou produzir de acordo com a demanda, de acordo com o que o mercado foi exigindo. No caso da Toyota, eles acabavam só produzindo aquilo que estava sendo exigido pelo mercado, diferente do Taylorismo e do Fordismo, que se estava tendo uma grande procura ou não pelos seus produtos, aquilo não importava. O que importava a eles era gerar grandes estoques das mercadorias. Dentro das fábricas da Toyota, não. Eu ia produzindo de acordo com a demanda. Isso acabava fazendo com que as fábricas da Toyota não tivessem grandes estoques. Os estoques eram reduzidos, certo? Bom, se eu não preciso formar grandes estoques, a área em que eu vou instalar minha fábrica também não precisa ser muito grande, não precisa ser gigantesca. Por quê? Eu não vou ter necessidade de ter um espaço muito grande para guardar os meus produtos, certo? E aí, além disso, o Taishi Omi, ele acabou trazendo para a Toyota uma diversificação na produção. Então, ao invés de eu produzir só um tipo de carro, eu vou produzir vários tipos de carro para atender a população mais pobre, para atender a população mais rica. Eu vou produzir automóveis que sejam para passeio, que seja para o trabalho, para o transporte de mercadorias. Eu posso, inclusive, ir para outros ramos, a não ficar preso só na produção de automóveis. Eu posso produzir também ferramentas para lidar no campo, para facilitar o trabalho de uma doméstica, por exemplo, de uma dona de casa e assim por diante. Então, a fábrica da Toyota, que se dedicava apenas à produção de carros, agora ela tem uma produção variada. Então, se o mercado está exigindo que tenha maior produção de trator, eles vão produzir trator. Se o mercado esteja exigindo a produção de carros de passeio de luxo, eles vão produzir carros de passeio de luxo. Então, de acordo com a demanda, eles vão produzir produtos variados. E aí, lembra que durante aquele plano Colombo, os Estados Unidos acabaram oferecendo muito dinheiro para o Japão, né, numa forma de empréstimo, e o Japão pegou esse dinheiro e acabou investindo esse dinheiro também na formação, na qualificação da população. E aí, essa mão de obra, ela acabou retornando para o Japão sendo extremamente qualificada. Essa mão de obra extremamente qualificada, ela era o pré-requisito para ser empregado pela Toyota. Essa mão de obra qualificada, ela serviu para desenvolver a automatização e a informatização na produção. O que é automatização? É basicamente a substituição da força de trabalho humana por robôs. Então, o trabalho é feito por máquinas. A informatização é basicamente você acompanhar, através de um computador, todo o processo produtivo. Quem é que desenvolveu isso? Quem desenvolveu isso foram essas pessoas que acabaram tendo essa qualificação no exterior, certo? E aí, essa mão de obra qualificada, pessoal, ela não servia só para desenvolver a automatização e informatização das fábricas da Toyota. Essa mão de obra, ela era multifuncional. Então, por exemplo, um indivíduo, imagina que ele é formado em engenharia elétrica. Esse engenheiro eletricista, ele não ia trabalhar apenas na parte elétrica, do desenvolvimento elétrico da indústria ou do produto.
ele também participaria do processo criativo do produto, tá? Então, como que vai ser o design? Como é que nós vamos produzir? Qual que vai ser a melhor forma de produzir? O que pode colocar? O que não pode colocar? Todos participavam do processo produtivo. Então, quando um carro ele era produzido, todos os indivíduos tinham a possibilidade de ter participado de todas as etapas. Olha como que é diferente do Fordismo e como que é diferente do Taylorismo que eu evidenciei aqui, né? Por quê? Dentro do Taylorismo e dentro do Toyotismo, o que a gente tem? Um indivíduo que se especializa naquela função pela repetição. Então, dentro do Taylorismo e dentro do Fordismo, o funcionário ele acaba sendo alienado. Ele nem sequer tem ideia de quem é que planejou aquele objeto que ele está produzindo, para que é que serve, aonde que aquele objeto que ele está fazendo vai ser inserido e assim por diante. Agora, dentro das fábricas da Toyota, a mão de obra, ela participa de todos os processos produtivos. Então, o Taylorismo e o Fordismo não possibilitavam isso, tá? Diferente do Toyotismo, ok? Dúvida por enquanto? Não? Então, aqui eu tenho basicamente uma comparação, né, entre o Taylorismo e o Fordismo, ambos criados lá nos Estados Unidos, e do Toyotismo, que eu acabei de explicar para vocês. Então, se a gente parar para pensar, aqui dentro do Taylorismo, eu percebo que eu quero que o indivíduo produza mais em menos tempo. Então, eu vou acabar fazendo com que o meu funcionário, o meu operário, ele produza demais. E para isso eu acabo incentivando que ele fique cada vez mais tempo lá dentro da empresa sem perder tempo. O Fordismo, ele vai pegar as ideias do Taylor e vai acabar inovando com alguma coisa. O que ele vai inovar? Ele vai criar a linha de montagem, né? Então, essa foi a grande inovação do Henry Ford. A grande questão aqui que a gente percebe é que tanto o Taylorismo quanto o Fordismo eram sistemas de produção que visava a grande quantidade de produção e a formação de muitos estoques. Nos dois sistemas produtivos, a gente viu que o operário ele é amplamente explorado, tá? E que Cris, ele é alienado à produção. Oi. né, no Fordismo ainda não tinha acontecido a crise na bolsa, não é? Ainda não. Aí depois que aconteceu, tipo, o Toyotismo percebeu que produzir muito assim, enquanto o povo não comprava, tipo, não gerava lucro e você só tinha dinheiro parado, né, no caso. Isso, Aí exato. eles tipo, meio que roubaram essa ideia, né? Uhum. O Roubaram Ford, não. por exemplo, Puro. que desenvolveu, né, essa técnica da linha de montagem, ele tinha um lema, né, que era produzir em massa para a população consumir em massa. Ele queria produzir com matérias-primas mais baratas, com uma mão de obra mais barata, produzir mais em menos tempo, para que ele pudesse ter a venda de carros no mundo inteiro. Então, ele queria que o mundo inteiro consumisse os seus carros, né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem uma cidade chamada Fordlândia. Já ouviram falar? Fordlândia? Eu não. Bia, é lá no Pará, não é? Isso. Essa cidade, ela foi uma cidade industrial. Como assim, Bia, uma cidade industrial? Essa cidade da Fordlândia, ela foi situada, né, foi instalada, na verdade, no meio da região amazônica, em pleno surto das seringueiras no Brasil. O Brasil tem uma grande quantidade de árvores chamada seringueira, e que se você fazer alguns cortes ao longo do seu tronco, ela vai liberar uma seiva chamada látex. E aí, esse látex, ele era a matéria-prima principal na produção de borracha dos pneus. E aí, no início do século XX, a Ford estava produzindo automóveis a rolé, estava produzindo muito automóvel. E o Brasil, como tinha uma abundância dessa árvore, da seringueira, o Henry Ford achou que no Brasil seria uma boa instalar lá em pleno Pará uma indústria da Ford, né? Onde eu produziria os pneus a um preço muito pequeno, já que o Brasil tinha essa matéria-prima muito barata. E aí, do dia para a noite, no meio da floresta, desculpa,
no meio da floresta foi criada uma cidade. Mais de 50 mil operários foram levados para aquela região para que pudesse se extrair o látex da seringueira e produzir pneus, né? Só que qual que é o problema? Lá nos anos 1900, no início do século XX, região do Pará era só floresta, era só mato. Grande parte da população que vivia ali tinha que conviver também com a malária, por exemplo. Então, muitas das pessoas que viviam ali tinham desenvolvido técnicas de combate à malária, como, por exemplo, repelentes naturais e assim por diante. E aí, muitas das pessoas que foram para lá para trabalhar nessa Fordlândia acabaram adoecendo e morrendo com a febre amarela e com a malária. E também o Brasil ainda não tinha um grande mercado consumidor de carros. E aí, em menos de 10 anos, a Fordlândia virou uma cidade deserta, né? Deixa eu pesquisar aqui no Google algumas imagens para vocês acompanharem, né, como que está essa cidade hoje. Essa cidade da Fordlândia, ela foi abandonada, tá? Então, se vocês, quando pesquisando aqui, vocês vão ver que a cidade ela está abandonada, a cidade ela não tem nada, virou uma cidade deserta, que não faz mais sentido eu ter essa cidade aqui, tá? Ela foi totalmente abandonada. Inclusive, se você for lá hoje, essa cidade hoje em dia ela é um ponto turístico, você consegue encontrar alguns galpões que tem peças de carros, né, da Ford, carros antigos abandonados, tá? Hoje essa área é uma área devastada, mas aqui era puro mato, tá? Então olha como que tá tudo abandonado, tá vendo esses Ô, galpões? Bia, Ó? tem uma aqui que mostra, tipo, a empresa antigamente. Essa daí mesmo, olha isso. Né, como era e depois foi abandonada, não vingou, né? Então, no Brasil, a gente percebe que foi, né, de fato, muito apreciada, né, por ela trazer prosperidade, só que, na verdade, ela não trouxe prosperidade, né? Então, olha aqui, ó, foi um sonho utópico no coração da Amazônia. Então, eu até vou deixar aqui aberto, que eu quero ler essa reportagem depois, tá? Então, olha para vocês verem, né, o quanto Bia, que... o título daquela lá que mostrava no dia de hoje e antigamente, estava escrito assim, ó, 7 cidades fantasmas É, do Brasil. Eu falei, depois a gente pode dar uma sondada para ver do que se trata, né, essas outras cidades fantasmas, não só a Fordlândia. Tá? Então, essa geração de grandes estoques foi um dos fatores que levou os Estados Unidos à crise de 29, né? A crise de 29, ela não aconteceu só por conta disso, foi uma soma de fatores, né? E aí, só para vocês saberem, a quantidade de empréstimo que os Estados Unidos estavam oferecendo, a especulação financeira, a redução do consumo, endividamento da população, isso tudo fez com que os Estados Unidos, somado à superprodução e à geração de grandes estoques, entrassem em crise lá no final do século, da década de 20, né? E aí o Japão, né, percebendo que acumular tanta coisa, tanto estoque, era perder dinheiro, né? Então era você usar o dinheiro, formou estoque, mas se a população para de consumir, o meu dinheiro fica parado, eu não vou receber dinheiro de volta. O meu dinheiro está lá todo investido no meu estoque. E então, no pós-Segunda Guerra, a Toyota faz essa inovação, aonde ela vai flexibilizar a produção. Ou seja, de acordo com o que o mercado está querendo comprar, eu vou acabar produzindo, certo? E aí, turma, esses são os 3 principais sistemas de produção, tá? A apostila traz apenas esses. Só que, por exemplo, eu tenho acompanhado aí os últimos vestibulares e tem surgido, né, muito falando do volvismo, tá? E aí o volvismo é um sistema de produção em que a gente tem que levar muito em consideração, tá? Porque ele segue mais ou menos a linha do toyotismo, mas ele é um sistema produtivo que está agora ganhando cada vez mais espaço, né? E tem falado muito nos vestibulares e tudo mais. Pode ser que você vai ver isso daqui agora e nunca mais você ouviu falar de volvismo, mas eu preciso falar com vocês, tá? O que é esse volvismo? Também é um sistema produtivo. Mais uma vez, um sistema produtivo criado dentro de uma fábrica automobilística. Qual que é a fábrica? Volvo. Então, olha só, eu falei do caso do Taylor, também de uma indústria automobilística, Ford, fábrica automobilística,
toyotismo dentro da indústria automobilística e agora o volvismo também, sistema produtivo criado nas nossas áreas automobilísticas, né? Então, dentro da Volvo, nos anos 60, foi criado um novo sistema produtivo que ele está sendo aperfeiçoado até os dias de hoje. Então, tinha um engenheiro, um funcionário dentro da fábrica da Volvo, que ele desenvolveu esse novo processo produtivo. Ele é um cara indiano que fugiu no início dos anos 50 de uma guerra civil que estava tendo na Índia e acabou indo para a Suécia e a sua família se instalou ali e ele conseguiu se formar e conseguiu esse emprego na fábrica da Volvo. E ele percebeu que o mundo estava passando por uma modernização e que essa modernização poderia ser absorvida pelas fábricas da Volvo, tá? E aí ele conseguiu convencer os donos da fábrica a se modernizar, a absorver essa modernização. Então, quais que foram as características do volvismo, né? Bom, desde o processo da elaboração até o processo de finalização do produto, né? Existe alto grau de informatização e automação. Pouquíssimas são as pessoas que trabalham na montagem de um carro da Volvo ou de um caminhão, por exemplo, tá? Então, quase tudo é feito por máquinas, certo? E existe um grande incentivo de pesquisas da Volvo para que cada vez mais o seu processo produtivo seja mecanizado, que não haja quase nenhuma mão de obra humana sendo empregada ali, certo? Só que, mesmo que eu tenha grandes esforços para automatizar a minha indústria, eu não consigo ter uma fábrica, não consigo ter uma indústria que seja 100% mecanizada. Eu preciso da força de trabalho humana em algum momento, né? Então, diferente do que o Taylorismo, o Fordismo e até mesmo o Toyotismo fizeram, foi trazer os sindicatos para negociar sempre com as indústrias. Então, eu sempre vou ouvir qual que é a necessidade dos meus trabalhadores. Bom, eles querem jornada de trabalho reduzida? Vamos ver. O que a gente pode negociar? Eles querem melhores salários? Vamos negociar. Eles querem folgas maiores, férias? Tudo o que for demanda trabalhista, as indústrias da Volvo vão ouvir esses sindicatos. Então, sempre a questão trabalhista, ela acaba sendo muito forte, né? E isso tem sido cada vez mais adotado por outros tipos de indústrias, né? E aí eu lembro que ontem, acho que foi a Rafaela me perguntou, Bia, o que mudou lá do Taylorismo, do Fordismo para os dias de hoje? Bom, a gente trabalha para ter cada vez mais hora extra e aumento no salário. Ah, aquele que é o funcionário do mês tem lá um benefício no salário, práticas que tem até o dia de hoje. Mas o que mudou? O que mudou é que desde o Fordismo e do Taylorismo, os sindicatos conseguiram pressionar esses industriais para que houvessem melhores condições de trabalho. Então, até o final da década de 1920, o nível de exploração do operário era muito grande. As pessoas eram submetidas a longas jornadas de trabalho, com uma remuneração muito pequena, sem segurança de trabalho alguma. E isso vai acabar fazendo com que, quando a gente observa o toyotismo e o volvismo se instalando, a presença dos sindicatos começa a melhorar as condições de trabalho dos operários, tá? Então, quando eu falo do volvismo, eu estou falando de um sistema de produção em que eu sempre vou pensar no bem-estar do meu operário, ok? Então, o bem-estar do funcionário é fundamental para que eu possa trazer a maior produtividade dele. Se aquele funcionário ele não está tendo um bom estar dentro da minha empresa, ele não vai produzir o suficientemente bem, tá? A mão de obra que vai ser contratada pela Volvo é sempre uma mão de obra qualificada e ela é incentivada a ser criativa. Então, eu não vou contratar, mesmo para os cargos que exigem menos qualificação, alguém que não tem especialização nenhuma. Eu preciso buscar indivíduos que sejam qualificados.
E aí, esses funcionários, essa mão de obra, ela é incentivada a ser criativa. Então, imagina, você vai comprar um carro. O que você gostaria que tivesse nesse carro? Ah, eu gostaria que o meu carro ele fizesse tal coisa, ele tivesse um botãozinho que fizesse aquela outra coisa, né? Então, esses funcionários, eles são incentivados a serem criativos, para levarem as suas ideias para as fábricas. E se essas ideias que o funcionário tiver forem ideias bacanas, que podem ser implementadas, esse funcionário, inclusive, é premiado com isso. Daí que a Volvo é uma das poucas empresas que são campeãs no testismo ou na experimentação de coisas novas, né? Então, quando a gente vê um carro da Volvo hoje, até mesmo os caminhões, os tratores e tudo mais, eles são amplamente seguros. Os automóveis da Volvo estão entre os mais seguros do mundo. Como que eles conseguiram chegar a esse patamar, aos carros mais seguros, aqueles que menos têm defeitos, aqueles que mais oferecem segurança aos tripulantes, né, as pessoas que estão viajando nele? Através da experimentação, através desse testismo. A população que está sendo empregada nas fábricas, elas são levadas a levar soluções. Bom, a gente quer um carro mais seguro. O que você faria? O que você faria? O que você propõe? E assim, eles conseguem ter carros que são apreciados no mundo inteiro. Ok? Certo? Então, o volvismo, ele acaba saindo na frente em relação aos demais, exatamente por trazer as ideias dos funcionários, seja ele o menos qualificado até o mais qualificado, as suas ideias para serem empregadas aqui dentro do nosso sistema produtivo. Pessoal, uma coisa importante da gente salientar é que quando o Fordismo e o Taylorismo surgiram, eles foram sistemas produtivos que, logo de início, eles trouxeram resultados muito positivos para as suas empresas, né? E isso fez com que, por exemplo, o Taylorismo e o Fordismo levassem os Estados Unidos a alcançar o maior desenvolvimento econômico da história. Foi a partir da instalação desses sistemas produtivos que outras empresas começaram a copiar esses sistemas produtivos e a produção em massa nos Estados Unidos começou a alcançar. Mas, vendo que esse sistema de produção em massa e formação de grandes estoques poderia oferecer muito risco à economia, principalmente aos donos dessas fábricas, esses outros sistemas foram criados, né, que são sistemas mais flexíveis, né, que não geram grandes estoques. E aí a gente está falando do toyotismo e do volvismo, ok? Certo? E eu preparei para vocês finalmente aqui, né, um comparativo entre esses três sistemas, né, os três principais com o volvismo, que é esse mais recente, tá? Nossa, aí, voltei. Então, aqui tem as características, né, do que tinha no Fordismo, no Toyotismo, no Taylorismo e no volvismo, tá? Focando sempre aqui, ó, no bem-estar dos funcionários. Alguém sabe me dizer uma empresa super conhecida que pratica uma técnica do volvismo nos dias de hoje? Não? Então, eu vou te falar uma que todo mundo conhece, a Google. A Google, ela adota um sistema volvista nas suas atividades, na sua empresa, né? Então, para começar, até engraçado isso, eu li uma vez uma reportagem super interessante, que eles fizeram uma reportagem sobre como você podia fazer para trabalhar na Google, né? Que é uma das empresas que é o sonho de trabalho de muita gente. Bom, para começar, eles entrevistaram uma mulher que era responsável pelos recursos humanos, pela entrevista de algumas pessoas na Google. E aí ela dizia que uma característica principal que a Google sempre valorizava era a preguiça. Se a pessoa era preguiçosa, eles botavam ela lá na frente dos outros candidatos. Ai, Bia, mas preguiça? Não seria o oposto disso que uma empresa procura? Né? E a justificativa dela era o seguinte, que um preguiçoso deixa sempre para fazer a tarefa na última hora. Ele fica enrolando, enrolando, enrolando. E aí, para fazer a sua tarefa, ele sempre vai procurar o jeito mais fácil de fazer, o jeito mais rápido. E é isso que a empresa precisa, de gente que pega um problema e resolve ele de maneira muito rápida. Então, olha só, né? Que diferença, né, de outras empresas.
E aí, a Google, ela sempre também preza pelo bem-estar do funcionário. Então, durante a sua jornada de trabalho, no seu escritório, você pode falar, cansei, tirar o seu fone de ouvido, abandonar a sua mesa e ir para uma sala de bem-estar. O que é essa sala de bem-estar? É uma sala, por exemplo, onde tem videogame, onde tem uma lanchonete, onde tem uma cama Tem para você picolé de dormir. graça lá, o cara pode tomar o tanto que ele Sim, quiser. sim, Falei, pois é. Tem um dia, por exemplo, nos escritórios da Google, lá no Vale do Silício, em que um dia você pode ir de pijama e levar os seus animaizinhos de estimação. Então, se você tem um cachorro, um gato, uma tartaruga, um peixinho, você pode levar para o trabalho, né? Que empresa é essa que você consegue fazer isso, né? Por exemplo, hoje eu não vou trabalhar não na empresa, acho que eu vou trabalhar em casa. Você não precisa dar satisfação para ninguém. Hoje eu não vou para a empresa não, eu vou ficar em casa, tá? Desde que você consiga produzir aquilo que a empresa pede, você pode fazer onde você quiser o seu trabalho. Se você quiser trabalhar 15 horas por dia para desempenhar o seu trabalho, ótimo. Mas se você conseguir fazer isso tudo em 2 horas também, ótimo, né? Então, é um tipo de pensamento em que se o funcionário está satisfeito com a sua empresa, com as condições que a empresa tem, ela acaba rendendo muito mais. Então, às vezes, uma pessoa que é obrigada a ficar 15 horas dentro de um escritório não consegue render o que aquela pessoa em 2 horas de super foco consegue produzir. Então, essa é uma linha que algumas empresas têm seguido, né? No caso aí, por exemplo, a Google. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem para mim as atividades desse capítulo todo, tá? Que ele é bem curtinho, vai falar só sobre os 3 principais sistemas de produção. O Fordista, Taylorista e o Toyotista. Eu não sei onde eu coloquei a apostila de vocês. Aqui. Ô, Bia, você vai cobrar o volvismo na prova? Cobrar o quê? Volvismo na prova? Não. Esse capítulo, Gabriel, ele não vai cair no nosso próximo desafio. Ele vai cair no terceiro desafio, tá? Porque o que eu vou cobrar são só os capítulos 6, 7 e 8. Vai falar sobre as fases da Revolução Industrial, a influência da industrialização na urbanização e Revolução Verde. É isso que vai cair, tá? São essas 3 coisas. Beleza? Turma, na segunda-feira, eu vou passar para vocês a nossa aula uma atividade que vocês já vão me entregar lá no Google Sala de Aula, tá? Certo? E aí, eu vou mandar hoje, junto com o link dessa aula gravada, o link e o código para você acessar a sala de aula virtual, tá? Se quem não conseguir, depois de assistir o tutorial, não acessar a sala do 9º ano até segunda-feira, me chama no WhatsApp que eu ajudo vocês, tá bom? Certinho? Então, encerramos por agora, beleza? Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchauzinho, gente. Tchau, Bia. Fica com Deus. Beijos. Fica com Tchau, Deus. Bia. Beijo. Fia, Oi, vamos ver se vai dar fica com tempo. Deus. Até Fica com mais. Deus. Tchau. Amém.